Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte do All Sport onde André Hernan traz as últimas informações de mercado da bola. Vitor Sá pode pintar no Timão. Além disso, mais informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. André Hernan, o que é? O Corinthians abriu conversas com o Vitor Sá, ponta, que era do Botafogo, lembra? Tava no Krasnodar da Rússia. Acabei de falar com uma pessoa importante da diretoria que me disse, não crava que está fechado, porque tem gente aí colocando que está fechado. Isso é legal porque, assim, numa negociação, ainda mais com o Corinthians, que não tem dinheiro, e as negociações vão ser contratações no perfil que é o empréstimo, com opção de compra, jogador que está em fim de contrato. Então, assim, são negociações onde o Corinthians, por exemplo, do Biel, o Corinthians fez a oferta e não fechou. E tinha muita gente falando, o Biel tá vindo aí, não tava, né? Então o Vitor Sá é um jogador ponta, experiente. Ponta esquerda, né? Joga pelo lado esquerdo, muito bom jogador, me lembro dele no Botafogo. E é um atleta que, obviamente, nas conversas com o Corinthians, elas vão evoluindo no momento em que você vai tendo um ajuste ali. E é importante dizer, não está fechado, mas é o jogador que interessa ao Corinthians e o Fabinho Soldado está à frente dessas negociações. Seria por empréstimo? Ele tem contrato com o Krasnodar até junho de 26. A ideia do Corinthians é empréstimo com opção de compra. Até porque não está com grana para gastar para comprar um jogador. Né? E aí você vai pensar, é o último ano de contrato do jogador, né? Então, vale mais a pena, empresta, né? Vê como ele se sai. Então, aí é que tá, né? Você já tem que fixar um preço, né? Então, essa é o último ano de contrato. Então, os russos liberarem assim, fácil, um jogador, não me parece ser muito real isso, entendeu? Porque os caras, dificultam pra caramba, né? Negociar com o russo não é fácil. Não são fáceis. Como diz o PVC, falta combinar com os russos. Né? Falta combinar. Jogador de 31 anos, já é um atleta experiente, né? Não é um atleta jovenzinho, mas atende essas características que o Corinthians busca nesse momento, que é um jogador de velocidade que atue pelas pontas. É um Corinthians que tem muitas dificuldades de atuar pelos lados quando tem essa necessidade, né? É um time técnico ali, de toque de bola, que troca passes, mas quando precisa acelerar e quando precisa acionar os lados, o time do Dorival sofre bastante. Então tá buscando aí essas características, mas sabemos, falta La Plata, né, gente? Então tá tentando aqui, tentando ali, já tentou o Biel, já não rolou, agora vai apostar no Vitor Sá. Vitor Sá. Pra gente continuar falando do Coringão, cadê eles? Cadê o nosso cafezinho aqui, nosso especialista, nosso barista, Samir Carvalho? Cadê ele? Vai pintar por aqui, vai pintar por aqui. Aí ele. Samir, meu amigo, com o cafezinho sempre pronto, sempre em boa hora, ainda mais essa hora da tarde, assim, 2 e pouco, depois do almoço, cai muito bem. Para dar uma acordada, ainda mais falando desse timão, né, Samir, que na verdade precisava de algo para dar uma acalmada, porque é tanta coisa acontecendo. Mas vamos falar primeiro, a gente pode começar falando dos reforços, o Hernan trazendo a informação aqui de que o Corinthians tem um novo alvo no mercado, que é o Vitor Sá, o torcedor quer muito saber disso, Samir, claro, sempre com muita informação. E também vamos falar sobre a situação do Memphis Depay e do próprio Dorival Júnior, né, meu amigo? No de primeira, exatamente isso, a questão do Vitor Sá, falei com algumas fontes também antes de entrar no ar, e a negociação está no estágio inicial, né? Inclusive pediram para mim, não vai falar que está encaminhado, nada disso, está no estágio inicial, mas é isso que o Hernan falou, o Corinthians está na tentativa agora do Vitor Sá, atacante, né, de 31 anos, aí que se destacou no Botafogo. O Corinthians está meio que desesperado para achar um jogador com essa característica no mercado. Teve uma conversa com o Vitinho, né, não conseguiu trazer o Biel, o Elinho também é uma situação mais difícil ainda, que era, né, a vontade do Fabinho Soldado. O Rony, o Corinthians se interessou bastante pelo Rony, estava esperando inclusive a situação dele na justiça com o Atlético Mineiro. Ontem mesmo uma fonte até me lamentou, né, falou, né, pena que ele acabou recuando lá e acabou, né, voltando, né, atrás da questão de pedir a rescisão contratual, mas era um jogador que interessava muito ao Corinthians também, porque estava avaliando o risco, né, de colocar ele para jogar no Campeonato Brasileiro.
porque com a rescisão ele poderia, né, por conta aí de dívidas trabalhistas, né, ele poderia até atuar pelo Corinthians. O Corinthians tinha esse entendimento. Aliás, ontem ainda, o Corinthians estava analisando a questão jurídica de que se o Rony quisesse sair do Atlético Mineiro, mesmo o Atlético Mineiro querendo pagar a dívida, o Corinthians está bem informado sobre o Rony, viu? Que pela lei, né, já que atrasou 60 dias, mesmo o clube pagando, o jogador ainda podia rescindir. Então o Corinthians também esperou a situação do Rony, monitorou bastante, mas agora o jogador já está treinando, pelo jeito vai jogar pelo Atlético Mineiro. É mais um que entra para essa lista aí, né, dos jogadores que poderiam atuar pelas beiradas, jogadores de velocidade que o Corinthians procurou no mercado e não conseguiu. E agora o Vitor Sá. Não é difícil achar esse jogador, uma característica hoje difícil no mercado, mas é a bola da vez. O que dá para a gente dizer e resumir sobre o mercado é isso. Esses jogadores que o Corinthians tentou, né, o Corinthians está priorizando esse atacante de beirada aí no mercado, né? Precisa de se reforçar em outras posições, mas primeiro quer se reforçar com esse jogador. E o Vitor Sá agora é a bola da vez, está mais do que confirmado aí, tanto pelo Hernan, por mim, enfim. Há uma negociação hoje entre o Corinthians e o ex-jogador do Botafogo, Luísa. Hernan, você estava lá ontem, né? Você acompanhou. Senti que essa pressão que ele está sentindo, ele colocou de alguma forma para fora, um pouco mais, eu não vou dizer bravo, mas exaltado mesmo daquela característica que a gente conhece do Dorival, sempre mais sereno, mais discreto. Tá sentindo essa pressão, parece. Antes que alguém entenda que essa mensagem ou esse falar um pouco mais firme seja direcionado ao Fabinho Soldado, está errado. O Fabinho Soldado foi quem contratou o Dorival, foi lá para Florianópolis, mas a gestão, que foi a gestão Augusto Melo, quando fechou com o Dorival, prometeu para ele os reforços. O Augusto Melo não está mais na presidência e pode ser que ele não volte, né? Dia 9 a gente vai ter ali a assembleia lá. Omar Stabile, a atual gestão, é uma gestão que não banca ele, então o Dorival se sente, nesse momento, acuado. Por quê? Porque, assim, ele não consegue desenvolver o trabalho dele. Um dia sai notícia de que ele vai cair se o time não vencer o Cruzeiro. Enquanto isso, ele e o Fabinho trabalham em prol dos reforços, trabalham em prol do time, blindar o CT, tentar achar os ajustes do time. Tem uma série de jogadores que estão fora, tipo o Yuri Alberto, que faz muita falta pro Corinthians, ele busca o encaixe do time. Então tudo isso, cara, vai minando a paciência, vai deixando o cara esgotado. E aí quando ele direciona isso, ele se, entre aspas, se defende, mas ao mesmo tempo não é nada direcionado ao departamento de futebol, à diretoria que está atrás dos reforços, e sim a gestão toda do Corinthians, que a gente sabe que é uma gestão que está bagunçada. Totalmente bagunçada, né? É difícil dizer até quem é o presidente, e uma prova, né, um indício de que ele não tem uma relação tão próxima com o atual presidente, com o presidente em exercício, é que outro dia ele nem lembrava o nome dele, né? Então, não tem uma proximidade. Como é que você vai esquecer o nome de uma pessoa que você lida todo dia ali? Então, me parece ter essa distância. Então, e qual que é a sua percepção, Samir? Ele está acuado neste momento, né? A forma de falar dos reforços é também um jeito de se blindar, né? Porque ele fala, olha, não tem como resolver tudo, né? Ele fala ali do que ele precisa. Como é que você vê o sentimento do Dorival nesse momento, a sua percepção, e também qual é a estabilidade ou a instabilidade que ele passa nesse momento no Corinthians? Não estou e não vou dizer que o Dorival, por exemplo, está errado em falar sobre os reforços, mas ele se complica ainda mais com a diretoria, ele se complica porque a situação dele realmente não é boa. Ontem, por exemplo, se perdesse para o Cruzeiro, a chance de demissão era muito grande. E agora o Corinthians tem um Botafogo pela frente e sem o Rodrigo Garro, o melhor jogador na partida ontem, né? Correu bastante, enfim. E o Corinthians já não tem o Yuri Alberto. E eu sempre falo aqui, o Dorival nunca escalou o Corinthians, nunca conseguiu escalar o Corinthians com Yuri Alberto, Memphis e Garro, que foi aquele, né, tripézinho ali na frente que fez o Corinthians evoluir bastante na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora, a situação dele é complicada. Todo jogo, né, ele vai balançando. Esse jogo contra o Botafogo, talvez ele não caia numa derrota se o Corinthians se entregar muito, jogar muito, por exemplo. Mas ele já vai balançando para esse jogo também, como foi para o jogo contra o Cruzeiro. Houve melhora ontem.
Eu vi isso, né, até da diretoria corintiana. O que houve de melhora ontem, ô Luísa, foi na questão da entrega, né? O Corinthians estava com muita pegada, com muita raça, correu bastante. E isso é mérito do Dorival também. Por quê? Porque ele fez 2 alterações que fizeram o Corinthians ter mais pegada em campo. O Carrillo não quer jogar futebol. O Carrillo tá. O ano de 2025, ninguém viu o Carrillo jogar ainda. E o Dorival ele teve a atitude de tirar um jogador que foi muito elogiado por todos nós na temporada passada. E ontem ele coloca o Charles nunca vai ser melhor que o Carrillo. Só que o Charles hoje, fisicamente, entrega mais. E entregou muito na marcação no primeiro tempo, tanto que cansou e teve que ser substituído. E ele colocando o Thales também no lugar do Romero, essas 2 alterações mudaram o Corinthians no quesito de pegada. E fora também a pressão, né? Ontem o Thales, por exemplo, fechou bastante o lado esquerdo, coisa que o Romero não faria. Ele é bem mais jovem que o Romero. Então, o que o Dorival fez? Ele priorizou saúde física, que é o que o Corinthians precisa hoje, né? Além dos reforços. E outra coisa também que eu fiquei sabendo é que ontem a gente viu uma postura muito diferente do Corinthians, né? O Hernan estava lá, deve ter percebido, né? Todos perceberam como o Corinthians correu. Contra o São Paulo ganhava por 2-0 e tinham 3 jogadores contra 1, marcando para cima do jogador do Corinthians. O Corinthians estava numa nhaca tremenda contra o São Paulo. Ontem não, ontem correu muito. Os jogadores fizeram um pacto, depois daquela notícia que a gente deu, né, vazando que eles estavam na balada na quinta e na sexta-feira, né? Nenhum deles contrariou eles, né? Inclusive eu tenho fotos, tenho vídeos que me mandaram. Eles fizeram um pacto e falaram, houve cobrança do Osmar para cima do Dorival para cima do elenco e do Osmar diretamente com o elenco, inclusive, tá? O Osmar Stabile deve, né, pedir o retorno das concentrações de jogos do Corinthians em jogos em casa, né? Que isso aí foi retirado lá na época do Emiliano. Então, essa cobrança, os jogadores se cobraram também. Eles falaram, gente, vamos ter que dar, né? Quem tá nessa daí vai ter que segurar um pouco agora, não é o momento, né? Alguns líderes do elenco, a concentração também prejudica os casados ou os solteiros que não vão para balada, né? Porque eles gostavam de não ter a concentração em jogos em casa, acabou, né, gerando um clima ruim no elenco, eles tiveram que, né, trocar aquela ideia ali e fazer um pacto. O Mateuzinho até falou nas entrelinhas ontem sobre isso. Tivemos uma conversa de mudança de algumas coisas importantes entre nós ali que vai ter que mudar. Ele fala isso na zona mista. Então o Corinthians correu muito ontem por causa disso. Chegou no limite, não dá mais para jogador, né? Eles estão exagerando, não é que o jogador faz o que quiser da vida dele, mas foram 2 dias, né, que eram vésperas aí do clássico contra o São Paulo, quinta e sexta, né? Foi uma sequência. Então correu bastante o Corinthians, só que precisa dos reforços. A qualidade técnica ainda falta, né, Luísa? Realmente faltam aí 4 reforços para o Corinthians. E vou trazer mais algumas informações do Botafogo, né, que é o próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Como podemos ver a tabela de classificação atualizada, a equipe do Botafogo está na 5ª colocação, 14 jogos, 25 pontos. Já o Corinthians está na 11ª colocação, só que já tem 16 jogos no campeonato e soma 20 pontos. Precisa vencer, apesar de ser um jogo difícil lá no Rio de Janeiro, mas o Corinthians precisa vencer para poder ficar mais próximo ali da parte de cima da tabela, pelo menos almejando uma Libertadores. Nos últimos 5 confrontos entre Botafogo e Corinthians, foram 3 vitórias da equipe do Botafogo. Na temporada passada, os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, a equipe do Botafogo acabou vencendo o Corinthians, e desses 5 jogos, o Corinthians venceu 2 jogos. Já nesse recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Botafogo, eles venceram 2 pelo Campeonato Brasileiro e tiveram um empate contra a equipe do Vitória dentro da sua casa. Fora isso, foram os 2 últimos jogos do Mundial de Clubes que eles acabaram perdendo para o Atlético de Madrid, mas acabou se classificando e logo em seguida foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de finais. Relembrando, a partida será neste sábado, às 18h30, lá no Rio de Janeiro. Enfim, essas foram algumas das informações do próximo confronto do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo.